Em meados do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, um dos filósofos mais conhecidos do iluminismo europeu, defendeu aquela famosa ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Menos de um século depois, em 1818, a Mary Shelley lança o Frankenstein e mostra como, na prática, isso acontece, além de nos fazer pensar sobre ciência, progresso e humanidade. Oi, eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje nós vamos falar de um dos meus livros favoritos, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Com o lançamento de um novo filme do Frankenstein, dirigido pelo Guillermo del Toro, eu decidi reler o Frankenstein, que é, como eu disse, um dos meus livros favoritos, e mais uma vez eu fui atropelado pela genialidade da Mary Shelley, que concebeu essa história com 18 anos. Mas diferente do imaginário popular, o Frankenstein não é uma criatura verde, cheia de pontos e com pregos na cabeça. Na verdade, a narrativa desse livro se foca em outro Frankenstein, que é o Victor Frankenstein, o Doutor Frankenstein, que aprende a usar a ciência para criar vida. Com isso, ele faz nascer uma criatura que instantaneamente aterroriza ele tenta fugir, fingir que aquilo não existiu, mas em vários momentos da narrativa eles se encontram e a criatura começa a caçar e matar os entes queridos dele. Por conta desse enredo, muita gente debate se esse livro é um livro de terror, horror ou se é um livro de ficção científica. Mas para mim, mais importante do que a categoria que ele tá é a genialidade da Mary Shelley ao usar coisas do que hoje a gente atribui como terror e ficção científica para nos fazer pensar sobre algumas coisas. Porque, veja bem, a Mary Shelley viveu no meio de uma sociedade que estava em crescente industrialização na Inglaterra do século XIX e em que as ideias do iluminismo estavam crescendo cada vez mais, com aquelas ideias de razão pura, progresso, ciência. E a mãe dela, inclusive, a Mary Wollstonecraft, escreveu um livro, que é a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, em que ela debate com alguns iluministas famosos, argumentando que as mulheres também deveriam ter direito à educação. E aí, nesse contexto todo de efervescência industrial, iluminismo e debates, a Mary Shelley surge com uma história inteiramente nova, que nos mostra, sim, a potência que a ciência pode ter, mas também o perigo que ela pode representar. Porque, veja bem, se a gente seguir a lógica do Dr. Frankenstein, ele usou toda a ciência e a razão para criar a vida e acabou criando uma criatura monstruosa, da qual a gente tem que ter medo e horror e asco. Então, assim como Prometeu, na mitologia antiga, teria roubado o fogo divino e trazido para a humanidade, o Dr. Frankenstein também pegou esse poder divino de criar vida e teria trazido para a sociedade. Mas diferente do Prometeu, cujo castigo é físico pela eternidade, o castigo do Dr. Frankenstein é diferente. O castigo dele é ver que a ciência e o que ele criou não necessariamente são coisas boas e ele vai ter que carregar para a vida inteira o peso dessa descoberta. E é por isso que o subtítulo do livro é, inclusive, Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, porque a gente tem esse constante sofrimento do Dr. Frankenstein a partir do momento que ele criou a criatura, porque ele está se debatendo do qual é o limite do progresso da ciência e da razão. Será que todas as invenções são boas e são usadas para coisas boas? E isso nos faz pensar bastante, inclusive até hoje, sobre qual é o limite da ciência. Qual é o momento ético em que se para avaliar se o que está se produzindo é bom e vai ser usado para coisas boas para a humanidade. E aí vou te trazer exemplos muito simples. A bomba atômica, os gases mostarda que foram usados na Primeira Guerra Mundial, a própria invenção do avião que foi usada para destruição em massa ou dos submarinos, e que a maioria dos inventores dessas coisas se arrependeu de ter inventado ou de ter produzido. Quer dizer, já em 1818, a Mary Shelley está nos alertando do perigo do que a gente pode estar produzindo em nome da humanidade, mas que também pode ser usado contra a própria humanidade. Eu tô falando bastante em humanidade aqui porque no outro polo da narrativa, não do lado do Dr. Frankenstein, mas sim do lado da criatura, a gente tem um representante muito grande do que o Rousseau tá falando de o homem nasce bom. Porque a gente tem uma criatura que nasce curiosa, uma criatura que nasce boa, uma criatura que nasce querendo fazer o bem para os outros, mas ele acaba sendo tão desprezado repetidamente, tanto pelo criador dele, quanto por outros seres humanos, que ele acaba se corrompendo e fazendo coisas consideradas más, como um assassinato, uma perseguição. Quer dizer, é mais um caso de um homem, de um ser que nasceu bom, mas foi corrompido
por outros homens, que são a sociedade, que também nasceram melhores, mas foram corrompidos pelo egoísmo e pela ruindade da sociedade. Tem uma parte muito tocante nesse livro, que é a minha favorita, eu sei que é a favorita de muita gente também, em que a criatura, depois de ser renegada pelo seu criador, começa a passar pela Europa e encontra uma casa de campo com uma família muito pobre. Ele se esconde numa dessas partes da propriedade, ele começa a observar essa família, ele começa a entender a linguagem que eles falam, ele começa a ajudar sem a família saber, trazendo lenha da floresta, e ele começa a se sentir cada vez mais próximos e começa a ver essa família como uma família de pessoas boas. E ele pensa que ele finalmente encontrou as pessoas que vão aceitá-lo por quem ele é, porque são pessoas boas. Acontece que quando ele vai se aproximar deles, a família renega ele, despreza pela aparência, tem medo e foge. E aí a gente tem de novo esse conflito entre uma criatura que quer ser boa, que vê o bem nas coisas, e a outra parte da humanidade que não vê o bem nas coisas, está sempre desconfiada, é ruim. E no caso dessa família, não quer dizer que eles eram ruins, mas viver em sociedade como a gente vive hoje exige uma certa desconfiança dos outros. E a gente desconfia muito de quem é diferente. Então, o que eu acho que a Mary Shelley articula aqui de uma forma muito genial é que não é aquela proposta do Thomas Hobbes no Leviatã de que o ser humano é naturalmente egoísta e precisa de regras para que todos se respeitem do contrato social. Mas sim que talvez a humanidade hoje se comporte como egoísta e como ruim porque o contexto em que a gente vive também fez com que essas pessoas passassem pela mesma corrupção social depois que crescem e aprendem como o mundo é de verdade. E esse desencantamento com o ser humano e com o que o ser humano faz aparece nesse livro num momento muito claro, quando depois de ser desprezado por essa família, a criatura reflete consigo mesmo e pensa: seria o homem tão poderoso, tão virtuoso e tão magnífico, mas também tão cruel e baixo? Quer dizer, a gente consegue produzir tantas coisas, inclusive no caso do Dr. Frankenstein, criar vida, mas a gente segue sendo tão cruel e baixo, renegando pessoas porque elas parecem asquerosas, por exemplo, ou porque elas são diferentes da gente. E aí a gente chega na parte que pra mim também é muito importante desse livro, que é por que a criatura é desprezada. Por mais que ela não seja verde, como a gente vê nos filmes, né, verde, com pregos e tal, ela é descrita como uma criatura de tamanho anormal, que não tem proporção, que é feia, que é diferente de todas as outras pessoas. E aí vamos lá, né, gente? O quão atual é a gente discriminar, excluir, ostracizar uma pessoa pela forma como ela aparece pra gente. Não só no século XIX, mas também hoje em dia. Quantas vezes a gente não é levado a acreditar por preconceitos ou preconceitos que a gente tem, coisas sobre as pessoas que não são verdade. Simplesmente pela forma como elas aparecem pra gente e como a gente reage a essas aparências de que uma pessoa é diferente de nós. Por isso que eu disse no início do vídeo que esse livro nos faz pensar muito sobre humanidade e diferença. Porque o que a Mary Shelley está articulando aqui, eu acho, é que não tem como respeitar a humanidade sem respeitar todos, independente da diferença que eles têm. A criatura criada pelo Dr. Frankenstein não recebe nenhum nome na narrativa. Isso é uma prova de quanto, por ser diferente, ele é desprovido de humanidade. Não porque ele não nasceu com características humanas, mas sim porque a sociedade não enxerga a humanidade nele. Quer dizer, o que a gente faz com aquele que a gente enxerga e percebe como diferente? A gente nega, a gente é cruel, a gente ostraciza, e a gente continua um ciclo de injustiças que vai produzir a crueldade do ser humano. Então, o quanto que essa reflexão da Mary Shelley sobre a aparência e o quanto a gente exclui o outro por causa da aparência, não pode também ser estendida à classe social, a origem, a cor de pele e assim por diante. E aí, relendo esse livro, eu me dei conta o quanto que a Mary Shelley vai, ao longo da narrativa, constantemente brincando com a ideia do eu, do nós, e do outro, do diferente, com vários exemplos ao longo da obra. Então, por exemplo, quando a criatura está naquela parte do campo, observando a família, uma das pessoas da família começa a aprender sobre história e língua. E eles leem para essa pessoa da família um livro em que se fala sobre a chegada dos europeus na América e o que aconteceu com os povos indígenas, a escravização e o genocídio. E a criatura chora, porque a criatura entende que o outro, que é ele, assim como esses povos indígenas, é ostracizado pelo eu, que é aquele considerado civilizado. E a criatura se questiona, inclusive, como que a humanidade que teve vários nomes importantes, ele cita nomes da Grécia Antiga, da Roma Antiga, também faz essa absurdidade. Absurdidade não.
também faz esse absurdo. Ou então, quando uma personagem que vem do Oriente não quer voltar para o seu país de origem, porque sabe que vai ter menos direitos lá, sendo uma mulher, do que no interior da França. O que sim é uma visão um pouco orientalista da Mary Shelley, mas também é a extensão da crítica que ela conseguia fazer naquele momento. Porque a Mary Shelley, além de uma defensora dos direitos das mulheres, também pela influência da mãe, também se posicionou publicamente mais de uma vez contra a escravização de pessoas negras e indígenas. Então ela vai brincar constantemente com o que é essa ideia de ser humano, o que é essa ideia de civilização que não respeita o direito de todos por eles não serem considerados parte do eu. E isso se estende às mulheres, aos indígenas, às pessoas escravizadas e assim por diante. Que são os grupos que, no geral, são enfrentados pela sociedade com um brutal preconceito e, inclusive, com uma brutal violência. E um último ponto que eu vi esses dias discutindo numa rede social, eu achei muito interessante para pensar, é por que a gente considera a criatura do Frankenstein monstruosa, né? O que nele, para os personagens do livro, fazem com que ele seja visto como um horror. E se a gente for ir a fundo, a gente vai ver que o Dr. Frankenstein, assim como vários personagens de livro de horror, tanto de época quanto de hoje em dia, se baseiam não apenas em características físicas, mas em características de deficiência para criar o horror. E a gente vê que pessoas com deficiência, como o Frankenstein seria um corpo que não é o corpo considerado perfeito, ou o Fantasma da Ópera, que também não tem um rosto considerado um rosto perfeito, ou pessoas com problemas de saúde mental, que também aparecem muito na literatura de horror, como a razão do medo, são constantemente mostradas nas obras e criam na gente um imaginário coletivo de que a pessoa com deficiência é uma origem de medo e de horror. Então é de se pensar, né, quando a gente lê livros de terror e horror, de onde que tá vindo isso? E será que isso ainda faz sentido hoje em dia? Enfim, eu pensei em muitos pensamentos pensantes na releitura desse livro e eu queria compartilhar com vocês. Sei que eu falei muito, obrigado por você que ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele, comenta aqui embaixo comigo o que você achou e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Você também pode me seguir nas redes sociais, que vão estar linkadas na descrição, para não perder nenhum vídeo de atualização. E talvez, depois que lançar o Frankenstein do Del Toro, eu venha aqui falar sobre a comparação entre o livro e o filme. O que vocês acham? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!